Olá, tudo bem? Eu sou o professor de matemática Rui Lima e agora a gente vai continuar os nossos estudos sobre polígonos. Se liga nessa questão aqui do material de vocês, que diz assim: somando-se todos os ângulos internos de três polígonos convexos, obtém-se soma 2160 graus. Sabe-se que o número de lados desses polígonos é n-2, n e n mais 2 lados. Se liga aqui. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono de n lados? Se o polígono tem n lados, a gente aprendeu que a soma das medidas dos ângulos internos é n menos 2 que multiplica 180 graus, ou seja, 180 vezes n menos 2. Então, a gente vai chegar ao seguinte. Eu vou escrever para vocês assim, ó. Se o polígono ele tem x lados, Rui, por que tu está chamando de x e não de n? Para não confundir o n dado na questão com o n da fórmula de um número de lados de um polígono qualquer. Se ele tem n lados, a gente sabe que a soma é 180 vezes n menos 2. Então, se ele tem x lados, a soma é 180 graus vezes n menos 2. Ok? Então, a gente vai usar agora essa expressão para encontrar o número de lados de cada um desses polígonos. O que é que a gente vai ter? Eu vou ficar com 180 graus vezes x1 menos 2, mais 180 graus vezes x2 menos 2, mais 180 graus vezes o quê? x3 menos 2. Isso aqui é igual a quanto? 2160 graus, ok? Mas quem é x1? x1 é n menos 2, então eu vou ficar com 180 graus. No lugar de x1 eu vou colocar n menos 2, então vai ficar n menos 2, menos 2, que já tinha na fórmula. E agora, 180 graus, n menos 2. E o x3 vai ser 180 graus, n mais 2, menos 2. Isso aqui é igual a 2160 graus. Opa! 180 graus vezes n menos 4, mais 180 graus vezes n menos 2, mais 180 graus vezes n. Por que, Rui, vezes n? Vezes n pelo seguinte motivo. Porque a gente pode chegar aqui, ó, e simplificar esse mais 2 com esse menos 2 aqui. Não é verdade? E agora a gente pode pegar aqui e simplesmente dividir todo mundo por quanto? Por 180 graus. Se a gente divide todo mundo por 180 graus, o que é que a gente vai ter? N menos 4, mais n menos 2, mais n. Isso é igual a 2160 dividido por 180, que vai dar 12. Olha, n mais n mais n, isso vai dar 3n's. 3n's, beleza? E agora, menos 2 com menos 4 dá menos 6. Vem para cá mais 6. 3n igual a 18. A gente chega à conclusão que n é igual a 6. Então, se n é igual a 6, ele quer aquele polígono que tem o menor número de lados. Mas o menor número de lados tem n menos 2 lados. Então, você vai ter 6 menos 2, que vai dar 4, ou seja, é o polígono de 4 lados. Se é o polígono de 4 lados, é o quadrado. Vê, nessa questão, nós só precisamos usar que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono de n lados é 180 vezes n menos 2. Beleza? Vamos para a próxima. Na segunda questão, ele diz que os ângulos externos de um polígono regular medem 15 graus. Então, a medida do ângulo externo vai medir 15 graus. Mas
qual é a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono? Se liga que se a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono de n lados é 180 vezes n menos 2, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono ela vai ser constante e igual a 360 graus. Então, como o polígono é regular, basta você fazer 360 graus e dividir por n. Então, a gente vai ter aqui, ó, 360 graus sobre n. Aí cheguei aqui, ó, dá para simplificar também. Por quê? 360 por 15. Por 15 dá 1 e 360 por 15 dá 24. Se a gente faz meio pelos extremos, acha que o polígono tem 24 lados. Mas ele não pediu isso. Ele pediu o número de diagonais do polígono. E todo polígono de n lados, ele tem n vezes n menos 3 diagonais dividido por 2. Então vamos usar isso. Mas, o que é que a gente sabe? Que D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Como o número de lados é 24, a gente vai ficar com 24 vezes 24 menos 3 sobre 2. Isso vai dar 12 vezes 21. Olha, 10 vezes 21 dá 210. E 2 dá 42. 210 com 42, 252 diagonais. Ok, questão aí que a gente usou, que se o polígono é regular, ele é equilátero e equiângulo, e que o número de diagonais de qualquer polígono de n lados é n vezes n menos 3 sobre 2. Beleza? Vamos para a próxima questão. Nessa questão 3, ele diz que tem um quadrado, e a gente sabe que cada ângulo interno de um quadrado mede 90 graus. Diz que tem um triângulo equilátero, que a gente sabe que cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus. E tem um triângulo isósceles, que é o triângulo BDF, é o triângulo isósceles. E ainda assim, ele falou que AF tem a mesma medida que quem? Que AB. AF tem a mesma medida que AB. Essa medida, mesma medida que essa. Então esse triângulo aqui é isósceles. Como o triângulo BDE é equilátero, essa parte aqui do alfa, ela já mede quantos graus? 60 graus, porque o triângulo é equilátero. Então essa partezinha daqui, ó, do alfa, já mede 60 graus. Eu preciso achar aquela parte lá restante. Como aqui nós temos um quadrado, isso mede 90 graus. 90 graus. Então aqui também 90 graus, porque num quadrado as diagonais são perpendiculares. Então essa outra parte do alfa aqui, ó, ela mede quantos graus? 45 graus. Aí eu preciso achar esse pedacinho aqui. Pelo fato desse triângulo ser isósceles, aqui é x, aqui também é x. E como aqui esse triângulo é retângulo e tem um ângulo interno medindo 45 graus, aqui também é 45 graus. E aqui é 135. Como a gente ainda não falou em ângulo externo, que a gente vai aprender que esse ângulo é a soma desses dois. Eu vou usar a soma das medidas dos ângulos internos, que 135 graus mais 2x é igual a 180 graus. Aí esse 135 graus joga para cá, nós vamos ter que 2x é igual a 45 graus. Se 2x é igual a 45 graus, x é igual a 22,5 graus. Aí agora a gente pode achar a medida de alfa. Qual é a medida de alfa? A medida de alfa vai ser a seguinte, vai ser 60 mais 45 mais x, não é verdade? Ou seja, vai ser 105 mais 22,5. Alfa vai medir 127,5 graus.
Isso aqui poderia ser até assim, não é? 127 graus e 30 minutos. Porque a gente sabe que 1 grau, ele mede 60 minutos. E 1 minuto mede 60 segundos de medida de ângulo. Então, o que é que a gente usou? Que cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus e que cada ângulo interno de um triângulo, de um quadrado, ele mede 90 graus. E que se o triângulo é isósceles, ele tem dois lados com medidas iguais, ele também vai ter dois ângulos com medidas iguais, que são os ângulos da base. Na quarta questão, ele diz o seguinte, que um polígono regular possui n lados, sendo n um número par, maior ou igual a 4. Uma pessoa uniu dois vértices desse polígono, por meio de um segmento de reta, dividindo em dois polígonos convexos, P1 e P2, congruentes entre si. O número de lados de P1 é qual? Observe o seguinte, se você tem um polígono, vamos ter uma ideia aqui, ó, só fazer um desenhozinho. Se eu tivesse um polígono aqui de n vértices, e aí um desses vértices, eu vou traçar um segmento que vai dividir o polígono em dois polígonos congruentes, P1 e P2. Vê, como a gente tem n vértices, esse n vértices ele pode ser dividido por 2. Por quê? Porque ele disse que era par. É exatamente isso. Ele falou que é par para garantir que você pode dividir essa quantidade de vértices por 2. Se você pode dividir por 2, o que é que nós vamos ter? Dividindo por 2, você vê que vai ficar n vértices e n vértices. Mas o que é que acontece? Vão ter n vértices, dois vértices que são comuns aos dois polígonos. Então, cada polígono desse, o número de vértices do polígono 1, ele vai ser n sobre 2, mais o quê? Mais um vértice. Por que mais um vértice? Porque se você, por exemplo, tivesse um quadrilátero, você vê que você ia dividir em dois polígonos, que seria o quê? Dois triângulos. Se você tivesse um hexágono, n igual a 3, ó, n igual a 4, a gente ficou com triângulos, não é verdade? Fiquei com triângulos aqui, com 3. Com n igual a 6, nós vamos fazer o seguinte, ó, quando a gente divide aqui, a gente vai ficar com quadriláteros. O que na realidade a gente está fazendo é o seguinte, você está pegando o total de vértices, que é n, aí está retirando 2. Está retirando esses dois aqui. Ó. E vai ficar metade para um lado e metade para o outro lado. É como se aqui, ó, ficasse n menos 2 sobre 2. Não é verdade? Aí aqui, ó, ficou n menos 2 sobre 2. Sendo que vai acrescentar os dois vértices que são comuns. Beleza? Então vai acrescentar os dois vértices que são comuns. Então isso aqui vai ficar n sobre 2, menos 2 sobre 2, mais 2. Ou seja, vai ficar n sobre 2, menos 1, mais 2. Ou seja, n sobre 2, mais 1. Que é a resposta. Então olha para aqui. Vê o que é que a gente fez. Como eu tinha n vértices e esse n era par, eu peguei e tracei um segmento que unia dois vértices. Se unia dois vértices, dos n sobraram n menos 2. Aí ficou n menos 2 em P1, n menos 2 em P2. E aí eu tenho que acrescentar os dois que eram comuns. Então a resposta aí ficou a alternativa B. Na questão 5, temos um polígono regular convexo, tem o seu número de diagonais expresso por n quadrado menos 10n mais 8, onde n é o número de lados. E o seu ângulo interno, x, é tal que... Olha para aqui. A gente vai usar aqui que o número de diagonais de um polígono
que tem n lados é n vezes n menos 3 sobre 2, e igualar essa expressão. Primeiro isso aí. Então vamos fazer isso. Se o número de diagonais é n quadrado menos 10n mais 8, nós vamos ter o seguinte, que n vezes n menos 3 sobre 2, isso é igual a n quadrado menos 10n mais 8. Aí, se a gente faz meio pelos extremos, você vai ter 2n quadrado menos 20n mais 16. E aqui, ó, n quadrado menos 3n. Vamos jogar isso para cá, não é verdade? Para o primeiro membro. 2n quadrado menos n ao quadrado vai dar n ao quadrado. Menos 20n mais 3n dá menos 17n mais 16 igual a zero. Essa equação ela tem as seguintes raízes. N é 1 ou n é 16. Mais 1 não convém. Por que 1 não convém? Porque a gente está trabalhando com polígono. E não existe um polígono com apenas um lado. Então n é 16. Agora, o que é que a gente vai usar? Que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono de n lados é 180 vezes n menos 2. Mas como esse polígono é regular, para saber a medida de um ângulo interno, eu vou pegar essa soma e dividir pela quantidade, que no caso é n, que é 16. Então, a medida do ângulo interno, ela é dada por 180 graus vezes n menos 2, dividido por n. Então, essa medida que ele chamou de x vai ser 180 graus vezes quanto? 16 menos 2, dividido por 16. Se você fizer a continha, vai achar 157,5 graus, cuja resposta está na letra E. Na sexta questão, ele diz que os lados de um polígono regular de n lados são estendidos de forma que vai formar uma estrela. Os ângulos internos de cada ponta vão medir quanto? Nós vamos ter um esboçozinho aqui, ó, mais ou menos uma situação como essa. Não é verdade? Eu tenho um polígono regular de n lados. Então ele diz que os lados, eles são estendidos, ou seja, são prolongados assim, ó. Esses lados são prolongados. Lembra que esse é o chamado ângulo interno do polígono regular. E esse é o ângulo externo. Mas aqui também é o ângulo externo. E aqui é o ângulo que ele está querendo. Os ângulos de cada ponta. Para saber um ângulo dessa ponta, eu sei que x mais duas medidas do ângulo externo vai dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Mas quanto é a soma das medidas dos ângulos internos? Quanto é a medida do ângulo externo de qualquer polígono? Olha para aqui. Não esquece, soma dos internos, 180 graus vezes n menos 2. Soma dos externos é constante e igual a quanto? 360. Então você vai ficar 360 sobre n. Isso é igual a 180. Então x vai ser 180 menos 360 vezes 2 sobre n. Se eu chegar aqui, tirar o MC, n, isso vai ficar 180n menos 720. Dá para colocar 180 graus em evidência e você vai ficar n menos 4 sobre n, cuja resposta está na letra B. Então, o que é que usamos? Usamos que a medida de cada ângulo externo
de um polígono regular de n lados, é só pegar a soma dos externos, que é 360, e dividir por n. Como em cada ponta ali, quando a gente prolongava, tinha ângulo externo e ângulo externo, dois ângulos externos mais x dá a soma dos ângulos internos de um triângulo. Beleza? Na sétima questão, temos o seguinte. Os pontos M, N, P, Q e R são vértices de um pentágono regular. Se são vértices de um pentágono regular, vamos construir aqui, ó. Eu tenho um pentágonozinho regular. E ele quer a soma das medidas desses ângulos. Ele quer somar todos esses ângulos. Não é verdade? O que é que a gente tem aqui? Se eu souber a medida de um ângulo desse, eu sei que essa soma que ele está querendo vai ser 5 vezes essa medida. Rui, por que você garante isso? Porque é um polígono regular. Então, todos aqueles ângulos serão congruentes. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Se liga que essas medidas são todas o quê? Iguais. Você tem triângulos aqui que são congruentes. Se isso é um polígono regular, esse pentágono aqui, ó, formado com vértices nesses pontos, ele também vai ser um pentágono regular. Por quê? Porque esses 5 triângulos são congruentes. Consequentemente, esses ângulos aqui também serão congruentes. Então, esse pentágono também é regular. Mas aqui é o ângulo interno de um pentágono regular. E como é a medida do ângulo interno do pentágono regular? É mais fácil achar a medida do ângulo externo. Olha para aqui. Por que é mais fácil achar a medida do ângulo externo? Porque a soma dos externos é constante e igual a 360. Então, a medida do ângulo externo do pentágono regular é 360 sobre 5, que dá 72 graus. Se dá 72 graus aqui, ó, o externo, esse outro também é 72. Então, agora eu posso achar alfa, que alfa mais 72 vai dar 180 graus. Então, alfa dá 36 graus. Se alfa dá 36 graus, a soma, que é 5 vezes 36 graus, vai ser igual a 180. Ok?